Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de comentar o Nefarious, que é um filme produzido em 2023. Os produtores e o diretor são protestantes. No entanto, com uma surpreendente ortodoxia ao abordar sobre as ações do demônio. É interessante até porque, se analisarmos bem, parece até uma produção católica. E basicamente conta a seguinte história. O psiquiatra Dr. James Martin, interpretado por Jordan Belf, ele vai substituir o Alan Fisher, que tinha se matado antes, para salvar a vida Edward Wayne Brady, interpretado por St. Patrick Flannery, de maneira, digamos assim, muito boa. E a história se desenrola aí. No entanto, o filme contém, digamos assim, tem muitas qualidades, os diálogos são profundos, a direção é competente, porém com certos deslizes, né? Por exemplo, em certos quadros, nós podemos ver a placa do carro do James Martin atrás, só que na frente não aparece. É um deslize que é facilmente bem evitável, digamos assim, né? Mas vamos relevar esse aspecto técnico aí, tá? É um filme com orçamento muitíssimo baixo, muitíssimo, apenas $1 milhão. Como eu disse no meu vídeo sobre o Conclave, se 20 milhões de dólares é troco de pão para Hollywood, imagine 1 milhão só, tá? Para vocês terem uma ideia, é menos do que o orçamento do Tropa de Elite, por exemplo. É menos do que o orçamento do filme do Mamonas Assassinas, daquela coisa horrorosa, tá? De qualquer maneira, comparar Nefarious com o filme do Mamonas Assassinas Esse Nefarious é praticamente, digamos assim, um Ben-Hur, tá? Mas vamos analisar digamos assim, o enredo desse filme. Ok, o James Martin, ele tem o objetivo de salvar a vida do Edward Wayne, tá? Que foi acusado de homicídios e tal. Ele tem que provar, basicamente, que o Edward Wayne não está apto a ser executado. Ele não tem condições de ser executado na cadeira elétrica. E para isso ele vai bater um papo com o Edward. No entanto, o diretor da prisão, ele já vai deixar o aviso. He's a master manipulator, an absolute genius. And right now, his entire existence is focused on one thing, convincing you he's totally insane. And therefore incapable of being executed under state law. Yeah. You listen to him, by the time he's done with you, you have your head so twisted around you think you're the killer. Vamos ver se entendi. James Martin vai tentar convencer de que o Edward está inapto para ser executado. O Edward é aquele que está possesso pelo Nefarious, um demônio que ganhou esse nome. Pois bem, no entanto, o próprio diretor da prisão é convencido de que o Edward é um gênio, tá? E que vai tentar provar, vai persuadir o protagonista de que ele é o assassino na verdade.
Ora, então, para que fazer tudo isso? Se sabemos que o próprio Edward fez com que o psiquiatra anterior se matar. É um tanto confuso. Mas bem, é assim que o filme vai se desenrolar, tá? Agora, o interessante é que o James Martin, ele é um cético nesse filme. Ele é um cético e progressista, tá? E ele parece ser tapado demais para perceber que ou o Edward é realmente alguém que, com as ações deliberadas, tá? Alguém que está no pleno uso da razão, ou que é realmente o possesso. E só que, como ele é cético, né, não enxerga isso. Isso é muito bem perceptível quando o próprio Edward, ou melhor dizendo, o Nefarious, dispensa apresentações e diz praticamente todo o currículo do James Martin antes do mesmo se apresentar. Só isso deveria fazer com que o James Martin tirasse as conclusões. Mas o filme precisa desenrolar, né? Caso contrário, teremos um curta-metragem, não um filme. Pois bem, depois disso, o Nefarious, no corpo do Edward, avisa que vai convencer o James Martin de que ele cometeu 3 homicídios. Nessa primeira conversa, inclusive, aparece um sacerdote modernista, cético. O Nefarious, primeiro, ele reage com repulsa, primeiramente. Esse padre foi chamado por James Martin, inclusive. Só que o padre se mostra cético e não ajuda. Como a produção é protestante, não dá para saber se isso é uma crítica aos padres modernistas ou que os sacerdotes católicos poderiam ser um aliado, mas no geral eles não mais acreditam nisso, tá? Ou se é pura e simplesmente uma crítica à Igreja Católica. Não sabemos, tá? Mas eu prefiro crer, mas eu até acredito que seja isso, tá? A segunda opção. Talvez os protestantes que tenham produzido esse filme realmente acreditam que os sacerdotes católicos poderiam ser um aliado, mas que os sacerdotes de hoje não ajudam muito. Não raro, não ajudam nada. Pois bem, continuando. O Nefarious avisa que vai convencer o James Martin de que ele cometeu 3 homicídios. E o primeiro deles é referente a uma pessoa chamada Claire, né? Que na legenda da versão que eu assisti foi traduzido para Clara. Mas que seja. É a mãe do James Martin. O Edward, sem a possessão de Nefarious, ele começa a reclamar. Ele fala que não cometeu nada daquilo, mas sim algo que eu fazia, fazer coisas ruins. E depois ele fala, mas pelo menos com o Nefarious assumido, não matei minha mãe. E acusa o James Martin de ter feito isso. I didn't kill my mother. Of course you did. Just 10 years ago, you'd been brought up on first-degree murder charges. She was an Oregon resident. Everything was done according to the law. Oh, the law. The law, that's right. Death with dignity, euthanasia, assisted suicide. That certainly sounds better than murder, doesn't it? She was in pain. Foi a primeira acusação do Nefarious. E sabemos que, como ele é demônio,
ele tem como saber, né, do que aconteceu. E como argumentar também. Mas como é que o Edward, sendo ele insano, poderia saber disso e argumentar como tal? Inclusive de homicídio. É muito curioso. Tá? É muito curioso. Não vai demorar também para ver a segunda acusação do Nefarious, que é de infanticídio intrauterino. Mas começando de maneira sutil, claro. Eu fico até curioso para saber o que James Martin pensou sobre como Edward seria capaz de saber o que estava acontecendo com a sua namorada naquele momento. É muito curioso. Eu não acho que alguém que é doutor em psiquiatria, numa das melhores universidades do mundo, seria tão tapado a esse ponto. Mas, bem, mas como podemos perceber, tanto a cena sobre a discussão sobre a mãe do James Martin, como essa daí, é marcada com uma espécie de uma verdadeira catequese por parte do Nefarious, pela boca do Edward. Eu confesso que isso é algo que me incomoda muito. Porque vocês podem perceber que isso tira um tanto a naturalidade das cenas, das interpretações. Tá? Por mais que sim, ele tenha interpretado muito bem o Edward e o Nefarious. Who are you to judge me? This is my life. I can live it the way I want. Yes, James! I couldn't have said it better myself. But it's still murder. Says who? Says all of creation, James. The Creator creates, and we destroy, and we do all of it through you. We always have. E eu acredito até que se fosse um curta-metragem, de fato, tá, seria mais interessante. A intenção deles, é claro, é ótima, e a mensagem também é ótima. Mas essas catequeses dadas pelo Nefarious eu considero um tanto incômodas. Tá? E fora que há muita forçação de barra nesse filme. Como, por exemplo, como é que alguém que está no corredor da morte poderia prever que se o James Martin é quem substituiria o Alan Fisher? Como é que ele sabia que o Alan Fisher ia se matar? E como é que ele conseguiu montar um dossiê bem completo sobre o James Martin e ainda por cima escrever um livro à mão, tá? Dando autoria ao mesmo. Eu acho que nem o próprio demônio conseguiria prever tais coisas, visto que são partes de um futuro contingente. Então, são questões que esse filme levanta, deixa passar. Ademais, com discussões teológicas, racionais, com alguém que consegue até mesmo falar latim, né? Como é que o James Martin não concluiu que é alguém que está apto a ser executado, visto que tudo isso seria um teatro do Edward? Legionum mihi nomen est, quia multi sumas. Sorry, my Latin's a little rusty. My name is Legion, for we are many.
E, claro, não podemos esquecer da verdadeira aula que o Nefarious dá sobre como é que anda a situação no mundo moderno. Que talvez tenha sido, apesar de ter sido uma parte que muitos gostam, apreciam, até porque o Nefarious está falando muitas verdades aí, mas não percebem que isso é uma forçação gigantesca do filme. E, de alguma maneira, torna o filme um tanto panfletário. Panfletário para o bem, mas panfletário. E isso tira todo o realismo, toda a naturalidade do filme, que é importante para garantir um filme de boa qualidade. You have basketball players making $30 million a year decrying racism, all while wearing sneakers made from slave labor. Now, here's something for you. Right now, your world currently has 40 million slaves. More than the Romans had at the height of their empire. You want to know the best part, though? Half of those, half, are sex slaves, James. As for hate speech, well, you want to hear some irony? We didn't even come up with that one. You did it all by yourself. Um cortezinho só pra não levar strike mesmo, tá? Continuar a cena. Sometimes you amaze even us. I fail to see the humor. Bottom line is you're done. It's over, that's it. And we did it all right to your face, James. And now there's evil everywhere. And no one even cares. É da importância de abordar esses assuntos. Até aqui o filme tratou de assuntos muito caros para nós, católicos, ou até mesmo para os protestantes, que ainda conseguem defender algum tipo de valor. No entanto, acho que tudo isso poderia ter sido melhor aproveitado, sem precisar fazer todas essas exposições. Eu gosto da mensagem do filme. É interessante como tudo isso é abordado. É interessante a surpreendente ortodoxia é mostrada nesse filme com respeito à natureza e atuação dos demônios. Mas, infelizmente, o filme fica panfletário aí, e tem muita forçação de barra. E é claro que tem mais uma parte que é o ápice da forçação. Não tô falando do clímax do filme, mas é o ápice da forçação. O sistema carcerário americano deve ser bem ineficiente, né, para permitir que ou o Edward tenha entrado com esse dossiê, ou ainda que tenha deixado ele montar tudo isso enquanto esteve preso. Ou será que, como é o demônio, ele fez mágica para aparecer aí? É difícil responder, né? E também é impressionante como eles não revistaram a cela dele uma única vez. Durante todo esse tempo numa prisão que parece ser de segurança máxima e ainda por cima alguém que está no corredor da morte. Pelo amor de Deus, né? Como é que dá pra engolir isso? E fora que durante todo esse tempo ele escreveu um livro, né? Pra aplicar a autoria ao James Martin. Meus amigos, não dá pra aceitar muito bem essa premissa. E detalhe que ele só assinou o documento para afirmar que o Edward está apto depois de o Edward quase o matá-lo. Ou melhor, o Nefarious. Está aí o terceiro homicídio do qual o Nefarious acusa o James Martin. Depois, como sabemos, o Edward é executado e o Nefarious possui o James Martin, que tenta se matar, mas não consegue porque Deus interviu na hora, impedindo que ele morresse. Depois,
há uma entrevista num canal protestante que é uma espécie de um anticlímax que sucede o clímax, uma falha do filme. A conclusão que eu chego até aqui, tá, e creio que muitos de vocês também, é que Nefários não é tudo isso que podemos dizer. É um filme, tá, muito bem intencionado, é um filme bem feito dentro do orçamento que coube, mas que poderia ser muito melhor sem todas essas forçações, tá? E também sem a panfletagem, que ainda que positiva, não deixa de ser panfletagem e que torna o filme muito artificial. Muitos, assim como acontece com O Som da Liberdade, colocam esse filme como uma espécie de filmaço, um filme muito bem feito, mas não é bem feito, tá? É um filme que no final é fraco, tá? E que se eu der uma nota 6 para esse filme, estarei sendo generoso, sinceramente, tá? E eu tive que revê-lo para chegar a essa conclusão. Nefários não é tudo isso que podemos dizer. Infelizmente não é, tá? Pois bem. Então é isso, meus amigos. E muitos católicos... muitos católicos tradicionais recomendam esse filme como um excelente filme. Tá? Não é um excelente filme. É um filme que explica muito bem, sim, tá? A atuação do demônio. Mas não enquanto filme. Não enquanto uma obra de arte. Tá? Então é isso, meus amigos. Considerem ajudar o canal. Me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.